Fala, irmão Juvenil. Opa! Irmão Getúlio, boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Então, Juvenil abriu a Juvenil. sala. Boa noite, Juvenil. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite, irmão Getúlio. Estou dizendo o Juvenil que abriu a sala hoje. Meu microfone estava desligado, eu pensei que estava falando, pensei que já tinha dado boa noite para o Paulo, para o irmão Getúlio, e eu fui ver aqui, estava fechada. Eu estava falando com o irmão Benson. Ele está sem internet, rapaz. Eu estranhei, porque ontem ele não pôs o aviso lá de reunião, ele sempre põe, né, às segundas. Aí eu disse, não sei se o irmão... Aí liguei pelo Zap, não atendeu. Aí liguei pelo telefone, ele está com problema na internet. Desde domingo. Eu fui lá para o São Luís do Maranhão, lá fui visitar lá a família do filho do meu filho, a família da esposa dele. Aproveitei e fui me reunir com os irmãos lá em São Luís do Maranhão. São um pouquinho lá. Ah, é? Quantos? O irmão falou que eram uns 10 lá. Só que nós se reunimos só em 4. Só eu, uma irmã, um irmão e o filho do irmão. 4 pessoas. E nem ia ter reunião, não, é porque eu estava lá e aí a irmã deu um jeitinho e pediu, porque ela trabalha também domingo, né? Aí ela pediu para trocar lá com outra pessoa e deu certo. Aí ela reuniu a primeira vez lá na casa dela. E o filho do irmão tá à mesa? Tá, não, só nós 3, só o pai do irmão, o pai, né? O filho não tava, não. E a mocinha, a irmã. Uma Boa noite, irmã. Cláudio. Boa noite, irmãos. Boa noite, Cláudio. É isso aí. Aí deu certo se reunir. Os irmãos também não estavam se reunindo lá, não. Mas graças a Deus o Senhor permitiu. Nós 4 estávamos lá. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã.
Foi não. Boa noite, irmã Alcione. Boa noite, irmão Paulo. Eu disse, eu vou chamar Alcione porque eu vi aqui Alcione Luísa, mas só conheci a irmã por Luísa. Ah, é? É Alcione Luísa. Tá certo, eu disse, bom, então eu vou chamar Alcione. É, alguns chamam Alcione, outros Luísa. Acho que Boa noite a todos. pelo horário, né, irmãos? Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar um hino com os irmãos. Se algum irmão quiser participar, a irmã Gi quer me dar uma força aí, Gi, com sua voz. Claro, irmão. O hino é bem pequeno. A irmã conhece o Pão Sem Par? 111. Ou, se a irmã quiser escolher um para a gente cantar junto. Você começa ou eu começo? Pode começar, irmão. Tá. Vindo, ó Salvador, teu livro lê. Os olhos vêm abrir, queremos ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, e conhecermos mais do teu amor. Luz que ilumina bem o nosso andar. Em meio às trevas de tão vil lugar, tua palavra que consolo dá, edificando nos exortará.
À beira-mar, Senhor, tu deste o pão, alimentando a imensa multidão. O pão da vida és tu, e teu falar nos alimenta qual um pão sem par. Obrigado, irmã. Creio que podemos dar graça. O irmão Getúlio está em condições de dar graça, irmão? Sim. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai. Nós te damos graças, Pai, primeiramente, pelo teu Filho que nos enviaste, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças por hoje podemos, através da tua palavra, conhecer tamanho amor que a nós foi revelado, pela obra perfeita do teu Filho para nos salvar. E hoje podemos descansar nessa obra. Nós te agradecemos por essa forma de reunião que o Senhor nos provê. Mesmo distantes, podemos abrir a tua palavra e aprender um pouco mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos pelos irmãos que não vão poder estar conosco, dos que estão a caminho, e que tudo que aqui for falado seja para honra e glória do nosso Senhor, e que possa ser de exortação, edificação e consolo. Nós agradecemos e pedimos pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Gostaria de trazer algumas palavras. A gente, como o irmão já bem trouxe na oração, que o Senhor possa nos iluminar, nos dar sabedoria e entendimento necessário aqui do que Ele queira nos trazer, né, esta noite, nessas palavras, possamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo, para que tudo que aqui for dito seja para honra, né, e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando, como o irmão acabou de falar, temos que dar graças ao Senhor por esse meio que o Senhor nos provém, de mesma distância, né, que a gente possa estar juntos e remindo esse tempo, compartilhando a palavra dele, aprendendo, abrindo a boca do Senhor, que é a sua palavra, através desse livro, que tudo nos foi dito aqui, né, para o nosso bem. E aproveitando, talvez ainda não ainda entrando no assunto que nós anunciamos lá para a reunião, mas se o irmão, não sei se o irmão está podendo compartilhar a tela ou se puder Eu pôr posso, agora no começo, irmão, vou conseguir sim, eu só não vou conseguir um pouquinho mais pro final da reunião, mas tá. agora eu tô tranquilo aqui. Tá, então o irmão coloca, por gentileza, na segunda carta de Timóteo, que a gente já vai ver algo interessante, né? Segunda Timóteo,
capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos. Diz, 2 Timóteo 3, 1. Isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Vou ficar só nesses 2 versículos, só para dar uma ênfase no que o irmão disse, que a gente tem que estar sempre agradecendo ao Senhor e agradecer por esse meio, né, que Ele proveu, para que a gente possa estar juntos, mesmo à distância, porque eu creio que entra essas palavras dos tempos trabalhosos, os dias, né, últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. E o Espírito Santo, como sabedor de todas as coisas, né, guiou ou instruiu Paulo a escrever essas palavras que não eram para aqueles dias, né? Ele diz nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. E nós vemos isso, né? Porque imagine se o Senhor não tivesse provido esse meio. Quão mais difícil não seria os irmãos se deslocarem para irem a um determinado local para estar presentes, reunidos, falando, aprendendo das coisas do Senhor. Se nós tendo esse meio que, mesmo no conforto de nossos lares, onde quer que estejamos, tendo um tempo disponível, como prova aí do irmão trabalhando, mas aproveitando o horário de janta, já é difícil a gente reunir os irmãos. Imagine se a gente tivesse como aqueles irmãos primeiros que não tinham essas comodidades e tinham que se deslocar de um local para o outro, enfrentando desertos, perigos, mas pelo prazer de estarem juntos, né? Nós vemos em Atos 2:42, os irmãos estavam juntos todos os dias. Não que, pelo amor de Deus, os irmãos não interpretem isso como cobrança, porque não cabe a nós isso, mas é simplesmente dentro da palavra do Senhor que já nos alerta, né? Que seria assim. Foi só para pegar uma fala em cima do que o irmão trouxe dentro da oração, agradecendo pelo meio que o Senhor nos provém. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe das nossas dificuldades, nossas fraquezas, e está sempre nos provendo o meio e o necessário para que possamos estar sempre buscando, aprendendo das coisas dele. E aí, entrando propriamente no tema, né, que a gente citou lá para a reunião, que é o privilégio, né, o privilégio de ser cristão. Eu vejo que hoje é muito comum, né, a gente ouvir as pessoas professando serem cristãs e, pelo menos dentro do meu pequeno entendimento, eu vejo que isso é bom. Isso é bom porque as pessoas, assim como nós, dizem ter Jesus em suas vidas, então é bom. Porém, a gente percebe também, com muita tristeza, né, que talvez por falta de entendimento ou por algum aprendizado equivocado, ou por simplesmente alguns crerem que o Senhor Jesus serve apenas de um amuleto para eles,
ou até, infelizmente, como moeda de troca, né? Como modismo, muitos professam o Senhor Jesus por modismo, por alguma conveniência própria, buscando alguma conveniência, fazendo do Senhor Jesus um amuleto, mas como isso não compete a nós julgar quem são os dele, né? Quem são os seus, como a palavra fala, porque só ele conhece os que são seus. Vamos nos limitar a falar do privilégio, né? Que mesmo muito dos verdadeiros cristãos ainda não conseguiram entender e desfrutar dos privilégios que o Senhor nos oferece, mesmo ainda a gente estando nesse mundo, nesse lugar, nesse deserto árido, mas temos os privilégios, assim como nossos irmãos lá no passado, atravessando o deserto, tinha os privilégios, né? Tinha uma nuvem para fazer sombra, tinha uma coluna de fumaça para aquecer eles à noite, tinha uma rocha dando água, tinha o pão caindo do céu, tudo privilégios, tudo privilégios. E assim são. A gente vai ler alguns versículos aí que mostram, né, esses privilégios, ou juntando tudo, torna-se um único privilégio, que é ser cristão. Ser cristão é um privilégio, irmãos. É um privilégio. E não é um privilégio que nós adquirimos, não que também nós merecêssemos ter esses privilégios, nós nem adquirimos e nem merecíamos, mas temos esse privilégio de ser cristão por um imensurável amor, né? Um imensurável amor. E olha a que ponto chega esse privilégio, que esse amor já foi destinado para nós antes mesmo da gente existir. Antes da gente existir. O irmão pode compartilhar a tela em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. A gente já conhece, mas é sempre bom estar confirmando na palavra do Senhor. 1:3, né? Diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma maravilha. Eu, particularmente, irmãos, quando leio esse versículo, eu fico me perguntando, isso eu tomo para mim, né? O que é que eu posso ainda pedir a Deus, que a gente só vive pedindo, se a própria palavra dele já diz, né, que a própria palavra dele diz que eu já fui abençoado com todas, aqui eu dou ênfase, né, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas, às vezes, eu não vou falar pelos irmãos, falo por mim, às vezes eu esqueço, né, que a gente termina esquecendo que a verdadeira vida é espiritual. Mas nós, ou eu, ainda vivo nessa natureza caída, né? Ainda tenho essa natureza caída, que é a carne, essa natureza adâmica, que está sempre lutando contra a minha vida espiritual. E, por vezes, ela predomina e me faz esquecer, né, dessa vida espiritual, pela misericórdia e amor do nosso Senhor, que ela não nos abandona, o Espírito não nos abandona, mas, às vezes, a gente, em nossas fraquezas, deixa que a carne prevaleça e faz com que a gente esqueça que a verdadeira vida é espiritual
e que nós não necessitamos de estar pedindo bênçãos terrestres, ou seja, né, a gente, às vezes, em nossa fraqueza, está pedindo alguma coisa deste mundo, achando que é muito necessário em nossas vidas, né? E então ela nos leva a pedir, né, bênçãos terrestres, que por muitas das vezes nada mais é do que satisfazer as concupiscências dos olhos e da carne. Mas graças a Deus que nos privilegiou com seu Espírito, né? Seu Espírito Santo, para que pudesse habitar em nós e poder batalhar, né, contra essa natureza caída, a carne. Esse é um dos privilégios, né, já que estamos falando do privilégio de ser cristão. O privilégio de termos sido escolhidos, no versículo fala, né, qual nos abençoou, mas no versículo 4 ele vai dizer, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já éramos amados e éramos escolhidos por Deus. Isso é um privilégio, um dos privilégios, né, de ser cristão. Que no fim, todos os privilégios vai formar, todos os nossos privilégios vão se formar um único privilégio, que é ser cristão. Talvez nós não tenhamos a dimensão do que é o privilégio de ser cristão. Me fugiu a palavra aqui, irmão, mas o que o mundo oferece, né? As tentações, os prazeres que o mundo oferece, tentando distrair o cristão. Isso, muitas vezes, eu creio que faz com que a gente não tenha a dimensão desse privilégio. Talvez nós não compreendemos o tamanho do privilégio que é a gente ter uma dívida impagável, né? Só dando um exemplo, ter uma dívida que você não consegue pagar, desculpem, e alguém aparece, né, sem te perguntar nada, sem te questionar nada, vai até o seu credor e quita essa dívida, né? Paga a sua dívida, sem te cobrar nada por isso. Basta que você apenas acredite que a sua dívida foi paga. Ou seja, nós tínhamos uma dívida impagável com o nosso Deus e vem seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos perguntar, sem nos questionar, e vai lá e quita essa dívida, e para que você seja libertado desse credor, ou seja, do juízo que nós éramos merecedores, do juízo que foi despejado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz. Basta que a gente apenas acredite que a dívida foi paga. E olha o quão se Deus é maravilhoso. Porque quando você acredita que a dívida foi paga, você ainda ganha outro presente, né? A vida eterna. Você creu, você agora é selado com o Espírito Santo. Ainda ganha outro presente, se assim podemos dizer, né? Você tem a sua dívida paga e quando você acredita, você ainda é mais um presente para você. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Será que nós compreendemos e porque dentro disso aí, que nesse espaço em que nós acreditamos, somos selados com o Espírito Santo, desculpem, agora nos é dado o poder
de sermos feitos filhos de Deus. Mais um privilégio. Aí eu pergunto, será que a gente compreende, será que nós compreendemos o privilégio do que é nos tornarmos filhos de Deus? Irmão, está dizendo filhos de Deus. E nós somos agora filhos de Deus por termos escolhido a Cristo? Não, não. Se a gente vê no versículo 4, como acabamos de ler, foi Ele que nos escolheu. Nós não escolhemos ir a Cristo. Nós não escolhemos Cristo. Pelo contrário, quando Pilatos perguntou na crucificação, e esse, o que faço? Crucifica-o. Fora com este. Não queremos que ele reine sobre nós. Pelo contrário, nós não escolhemos Cristo. Então, a gente pode também perguntar, mas aí agora eu acredito, né? Ouvi falar de Cristo, vou fazer minhas obras, vou me limpar. Então, agora, somos filhos de Deus por nossas obras. Também não, irmãos. Também não. Se a gente vê ainda em Efésios, o irmão puder compartilhar o capítulo 2, versículo 9. Efésios 2, versículo 9. Vai dizer. Vamos ler o 8, né? 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, também, não por nossas obras. Ou talvez a gente também pensasse, então, alguma coisa ele viu que a gente merecia. Menos ainda. Menos ainda. Se a gente for lá para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo, a partir do 10, ele vai dizer. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Acho que até aqui está bom. Não, vamos ler. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então, nós não escolhemos a Cristo, nós não fizemos nada que pudesse merecer essa salvação, e nós também não merecíamos ser filhos de Deus. Mas ainda assim, mais uma vez, somos privilegiados. É quem está falando dos privilégios. Por apenas, se assim a gente pode dizer, por apenas crermos no seu nome e na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso, que para a gente é só isso, mas foi a um altíssimo custo para que a gente pudesse chegar nesse patamar de dizer só isto, crer no nome e sacrifício do Senhor Jesus, para sermos agora feitos o quê? Filhos do Deus Altíssimo. Outrora inimigos, destinados à ira de Deus. Mas, pelo sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado, temos agora o poder de sermos feitos filhos de Deus. Outro privilégio. Outro privilégio. Apenas por crermos com fé. Com fé. E até essa fé não vem de nós, como nós lemos lá em Efésios 2:8. Nem a fé vem de nós, foi dada por Deus. Nós somos privilegiados por receber essa fé. Nós temos também o privilégio de ouvirmos, irmãos, da própria boca do nosso Pai, dizendo que não mais se lembraria dos meus pecados, ou seja, dos nossos pecados.
Se o irmão puder compartilhar a tela para que a gente possa confirmar essa palavra em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Trinta e um, 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. Outras versões diz a iniquidade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Outro privilégio, irmãos, nós temos de ouvir da própria boca do nosso Criador, que nunca mais se lembrará dos nossos pecados. Nós nunca vamos ouvir uma palavra da boca do nosso Senhor Jesus Cristo que nos faça lembrar de nossos pecados. Ele nunca vai jogar isso na nossa cara, nunca. Então, isso é um privilégio, mais um privilégio para nós. Nós não somos, por ter todos esses privilégios, não nos faz melhor que ninguém. Não vai nos fazer melhor que Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles santos do Velho Testamento. Não nos faz melhor que eles, porque eles também fazem parte da família de Deus. Mas, apesar deles terem o benefício também, podemos dizer assim, de fazer parte da família de Deus, eles não têm o favorecimento de filhos. Podemos dizer, e aí depois os irmãos possam me corrigir dentro do meu pequeno entendimento, que eles são uma figura, como é dito em João, dos amigos do noivo. Enquanto eles são amigos do noivo, nós somos esposa, noiva. Nós somos membros do próprio corpo de Cristo. Olha o tamanho desse privilégio. Não que nos faça melhor que eles ou que qualquer outro, mas é um privilégio que Deus nos deu. Como dissemos lá no início da leitura, nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu para nos dar esses privilégios. Talvez a gente pudesse se atentar, né? Eu estava lendo também, dentro desse assunto, me levou a ler a parábola da grande ceia. Se o irmão puder colocar, a gente pode ler alguns versículos, está em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Aqui nessa parábola, né, essa palavra, a gente vai ver o Senhor preparando, né, uma grande ceia e convidando as pessoas, seja o homem, né, os homens, se achegarem a ele, convidando para sentarem à mesa. É um lugar de comunhão, um lugar de proximidade. Está dando uma grande ceia, mas os homens, eles se recusam, a gente vai ver, eles têm seus próprios interesses, né? Suas próprias alegrias do mundo. No versículo 18, por exemplo, ele vai... Vamos ler daqui do 16. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos.
E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-la, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Então os homens estavam mais preocupados com seus afazeres e suas coisas do mundo, com aquilo que o mundo oferece e que para eles teria mais prazer do que, se podemos assim, dentro da interpretação deles, uma simples ceia, um simples almoço, um jantar, estar à mesa. Não, eles tinham interesses e prazeres maiores no mundo. Mas eu não lembro agora os versículos, mas os irmãos devem lembrar que o próprio Senhor Jesus disse: naqueles dias serão iguais os dias de Noé. Se levantarão para casar-se, né? Banquetear-se, quer dizer, ter os prazeres do mundo. E não perceberão a vinda do Senhor Jesus, como não perceberam o dilúvio. Mas, voltando aqui, então os homens se escusam. Aí a gente vai ver no versículo 21, diz: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Aqui a gente vai ver outra categoria. Ali são homens que têm suas próprias condições, podem se acharem os reis da terra, né? Os reis do mundo, os mercadores, comerciantes, governos, que têm os seus interesses. Agora, aqui a gente vai ver outra classe de povo que eles não têm, talvez, o interesse do mundo, mas são incapazes, né? Incapazes de irem para essa ceia. A gente vê logo, os primeiros sai pela rua e bairro da cidade e traz aqui os pobres. Ele não está agora convidando. No versículos anteriores, o irmão puder subir um pouquinho aí, por gentileza? A partir do 18, por aí. Aí, no 17. Mandou seus servos dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. É um convite para que eles fossem. Agora, no versículo 21, a fala do Senhor já é diferente. O versículo 21, ele vai dizer: traze aqui. Não é para você simplesmente avisar e que eles venham. Não, traze. Os pobres, aleijados e mancos. Os pobres talvez não se sentissem, não se sentissem convidados, não foram convidados, talvez por suas vestes, condições, ter vergonha de se apresentar, aquele pai de família muito rico. Os aleijados incapazes de irem sozinhos, aleijados e mancos, assim eu entendo. Cegos não conseguem ver o caminho, então esses são incapazes de irem sozinhos, né? Então o Senhor, o chefe de família, diz: traze-os aqui. Tudo bem, a gente entende e sabe que isso é um contexto judaico, mas eu estou tentando trazer, fazendo uma analogia para nós. E mesmo assim, aí ele disse no 22, e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Agora,
o Senhor não está convidando e nem dizendo simplesmente para trazer. Agora, força-os. E aí eu creio, irmãos, que, dentro de um sentido figurativo, isso se refere, talvez, a nós, depois que é falado que o Senhor diz: o Espírito Santo vos convencerá do juízo, do pecado e da justiça. Então, ele vai agora convencer a gente, ou seja, uma forma de forçar com que a gente se arrependa e aceite a Cristo. Não uma coisa forçada, mas eu creio que caiba esse convencimento. E que, para mim, dentro do meu entendimento, os irmãos possam corrigir, eu já vou passar a palavra, que também é outro privilégio. Isso também é um privilégio. A gente ser convencido pelo próprio Deus de nossos pecados e convencimento de que nós necessitamos dessa graça, desse favor que merecido. Então, só para encerrar aqui minha fala, talvez esses privilégios passem desapercebidos por nós. E eu fico imaginando, e tiro por mim, que esses privilégios passam desapercebidos porque um dos maiores privilégios que nós temos, nós não damos a real atenção. Talvez nem percebamos que é um privilégio, que é nós termos, irmãos, o privilégio de termos à disposição nossa a palavra de Deus. Isso é um privilégio. E que talvez a gente não dê a atenção que mereça esse privilégio. De termos à nossa disposição a palavra de Deus, nós temos acesso direto ao Pai. Isso é um privilégio, né? Essa palavra totalmente à nossa disposição. Nós temos o privilégio de, através da sua palavra, de saber o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele fará por nós. Porque tudo já está ali. Tudo já está ali, que eu digo, eu estou com ela aqui em minha mão, aqui, nesse livro, na palavra de Deus. E isso é um dos grandes privilégios, lógico, depois da nossa salvação, que é o maior privilégio que nós temos, mas termos à nossa disposição a palavra de Deus, nos dizendo o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer por cada um de nós. Isso é um privilégio. Por isso que eu disse no início que tem vários privilégios que, juntando, formam um único privilégio, que é o privilégio de ser cristão. Eu fico aqui, passo aí para os irmãos que possam acrescentar, corrigir alguma coisa do que até aqui foi dito. E, como a gente disse no início, irmãos, a reunião é uma reunião aberta, e que dentro dos irmãos que possam estar trazendo aí a palavra, possa, querendo mudar o tema, trazer uma outra palavra,
O irmão fica à vontade. Boa noite, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, irmão. Ah, beleza. Eu tô no microfone do fone de ouvido. Ficar ruim aí, os irmãos me avisam. E pensando um pouco no tema, né, que o senhor nos trouxe, a respeito dos privilégios dos cristãos, né? E certamente é algo maravilhoso para nós nos ocuparmos, né? De, de poder ver, né, o tamanho privilégio que temos no, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra, que ela nos trouxe, né? Onde hoje podemos descansar e ter paz, né, nessa bendita posição em que hoje estamos, unicamente por fé, né? Unicamente por uma pequena fé nós podemos desfrutar de algo tão grande, tão esplêndido, né? É difícil, em poucas palavras, dizer o tamanho dessa obra, né? A gente ocuparia certamente muito dessa reunião. Mas não querendo mudar o tema da reunião, mas falar uma coisa que também é interessante a gente pensar. Eu estava lendo esses dias um, um livrinho, né? Um conteúdo do século XVIII, do irmão que ele era pastor batista e depois ele se converteu, né? Se converteu no sentido de conheceu a verdade do terreno de reunião e conheceu de uma forma porque ele refutava, né? Ele refutava os irmãos, né? Esse movimento que houve no século XVIII, século XIX e, e por uma intervenção divina, né? O Senhor ali tocando na sua saúde, ele acabou acabou ficando doente e aí ele tinha feito até acho que um texto, um livro, alguma coisa assim, criticando os irmãos. E aí ele fica doente e aí nessa doença ele se afasta do seu pastoril, né, do sistema religioso batista, né, de pastorear o sistema religioso e vai pesquisar melhor para poder assim intensificar sua crítica aos irmãos que estavam se reunindo fora do sistema, né? E aí ele conhece a verdade. E aí ele até escreve um livro, né? O nome dele é Eduardo Dennett. Então, o Batista, um tempo atrás, fez um estudo, né? Pegou um estudo dele, estava fazendo. Não sei se ele já terminou, se ainda está fazendo. E eu tô lendo um livrinho que fala um pouco sobre isso. E aí ele começa o livro falando justamente sobre o porquê que existe tantos cristãos, né, infelizes.
com a sua vida cristã, né? Que num primeiro momento eles são muito felizes, mas conforme eles vão vendo que nada muda, né? Não entendendo a nova natureza, não entendendo a velha natureza, não entendendo o que é ser salvo, né? E claro, em meio a tanta doutrina errada em cima da, né, da salvação ou da vida cristã em si, ainda neste mundo, eles acabam se decepcionando, fracassando e tendo uma vida miserável, né? Mesmo sendo salvo. E o pior, não desfrutando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Salvador. Certamente a nossa salvação é algo extremamente importante, mas nessa salvação há uma coisa que é muito maior, que é um Salvador, né? E conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo e sua obra muda muita coisa, né? A gente fala muito de salvação, certamente devemos falar, é um assunto extremamente importante, né? Que é a vontade do, de Deus, né? Nosso Pai, que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. E mais nesse conhecimento da nossa salvação, nós conhecemos, mas a segurança dessa salvação, nós precisamos conhecer o Salvador, que é nele que há a segurança da nossa eterna salvação. E o desfrutar de todas essas coisas que vêm através desse Salvador é conhecendo ele, né? Conhecendo, igual o irmão trouxe, né? Aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo, o que ele veio nos revelando na sua pessoa quando vem em carne, semelhança de homem, e daquilo que o seu espírito depois, quando foi dada a promessa e o espírito dele veio e ministrou isso através de homem. Todas esses mistérios que estavam guardados em dentro do grande privilégio que é ser cristão, do grande privilégio que hoje nós temos revelado na palavra de Deus, né? Nas epístolas apostólicas e um pouco no, nos evangelhos, né? E tudo isso revelado. Hoje o irmão falou uma coisa interessante, né? Que a gente não é melhor, realmente a gente não é melhor que Moisés, a gente não é melhor que, que os santos do Antigo Testamento, mas somos muito mais privilegiados, né? Nós somos extremamente mais privilegiados. E por que há cristãos que não desfrutam disso, né? Porque hoje a gente vive num mundo tão distante dessas verdades, né? É um pouco daquilo que já estava profetizado na própria palavra, né? Era a grande casa com o ministro de justiça, né? Tomando esse lugar de Deus, né? Satanás enganando o nosso inimigo, né? É, enganando, enganando através de doutrinas e doutrinas que escondem essa verdade. Uma dessas verdades é o privilégio que o cristão tem, né? Esse privilégio de segurança da sua eterna salvação por um Salvador perfeito, por uma obra perfeita, o desfrute de um cuidado, né? Um cuidado permanente aqui também, é, e não e não focado nas circunstâncias, porque sabemos que os cristãos, mesmo em qualquer circunstância, ele deveria estar em paz e feliz, né? A gente sabe que aqui nesse mundo somos peregrinos, estamos aqui de passagem, não temos morada aqui permanente, num certo sentido. Mas mesmo assim, mesmo em todos esses ataques de Satanás, nós nunca deveríamos estar infelizes. É algo que não é normal, não é cristianismo normal. Quando a gente vai ler a epístola aos Filipenses, a gente vê ali na, na pessoa do apóstolo Paulo uma pessoa
mesmo em grande circunstância, uma circunstância adversa, né, de grande sofrimento, mas totalmente satisfeito e feliz na pessoa do seu Salvador. E isso, tristemente, a gente podemos dizer, irmãos, não é um normal hoje em dia, né? A gente vê muito pouco, né? Graças ao Senhor ainda vemos um pouco, por hoje temos o privilégio também da revelação da verdade do terreno de reunião, e, e vemos alguns irmãos que mesmo em tamanha dificuldade já ainda tem, né? Eu digo, eu estou falando de uma forma geral, né? Estou falando de uma forma ampla, que deveria ter, né, um testemunho caído em, em fraqueza, a gente pensando um pouco do remanescente e que a gente vê um pouco disso, né, também no sistema, a gente vê alguns irmãos sinceros e felizes no sistema, né, mas muito pouco, né, numa fraqueza muito grande, a gente vê muito pouco e vê muito também, graças ao Senhor hoje, porque estamos reunidos ao nome do Senhor, né, o Senhor tem reunido nesse terreno de reunião nós temos visto muitos irmãos desfrutando disso, né, graças ao Senhor. E outros também, e outros não, né? Muitos chegam e ainda não, né, ainda não entenderam muito a verdade desse privilégio e a gente ainda vê uma inquietação. Mas do modo, falando do modo geral, a gente vê muito pouco. A gente vê muito pouco os cristãos descansando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, descansando nesses privilégios a nós revelados, né? Nesse privilégio de que em qualquer circunstância que possamos estar passando nesse mundo, nós temos na pessoa do Senhor e na sua obra perfeita, nos eh, demonstrando todo o seu amor, misericórdia e graça, nos justificando, né? Nos colocando no lugar de descanso que nós deveríamos estar desfrutando, né? Um lugar que é privilegiado, como é o assunto que o irmão trouxe. Mas tristemente a gente não vê isso por muito desconhecimento, às vezes por ignorância, né? Por não ignorância no sentido de não conhecer, ou que às vezes é o pior, irmãos. A gente vê muito, né, no sistema religioso, na cristandade, muitos por professos também, né? Por isso ser é, pregado por professos, né? Então alguns crentes sinceros se perdem nisso também, que é a confiança na carne. É interessante, irmãos, que nós nos privamos desses privilégios e da graça de Deus quando nós confiamos na carne, né? Quando a gente não entende que, que aquilo que Deus fez através do seu Filho, e seu Filho fez por nós, era para que nós nunca mais confiássemos em nós mesmos, para que não tivesse mais lugar para o eu. O irmão trouxe a figura ali né, uma aplicação em Lucas 14, e é interessante que, né, todos aqueles que disseram não para o Senhor estavam ocupados consigo mesmos. Estavam ocupados e não queriam se ocupar com aquilo que Deus tinha preparado, aquilo que Deus tinha feito, né, que ali é a figura de Deus, né? Então, eles se privaram porque estavam ocupados consigo mesmos. E hoje, tristemente, a gente vê quantos cristãos ocupados consigo mesmo, ocupados com coisas que não convêm, e se privam da graça de Deus, se privam dos privilégios que foi, hoje estão totalmente disponíveis para que o cristão possa desfrutar, né? Para que em qualquer circunstância da sua vida, ainda que com dor aqui, com sofrimentos, com, com, eh, com tudo aquilo que a gente sabe que podemos passar nesse mundo, ainda mais igual o irmão leu no começo da leitura, né? Tempos difíceis, tempos
de total impiedade, de total desprezo de Deus, o cristão ele não deve se ocupar com essas coisas. A gente deve ser diligente, sim, na leitura da palavra do Senhor para entender que esses últimos tempos realmente seriam assim. Né? Ontem um amigo me ligou à noite, né? Ele, Túlio, eu estava na minha casa, aí um primo meu, que tem cargo lá no sistema tal, ele é da Congregação Cristã do Brasil, esse amigo. Me mostrou um vídeo de uns caras num churrasco, tava num churrasco, e aí foram lá, as meninas de biquíni pediu para ser batizada e batizou. Tá certo isso aí? Não sei o que lá, o que tá certo, tá certo. Aí eu falei assim, por que você está se ocupando com isso? Por que você está vendo isso, né? Vai ler a Bíblia, não, eu não sei, você está falando de um vídeo que veio aleatoriamente, que alguém veio, trouxe, e você está todo preocupado com isso, se está certo, se está errado. Hum, E às vezes aí eu não quero entrar nesse mérito, irmão, eu falei, né, acabei de até sendo meio curto e meio grosso com ele. Aí eu falei assim, você quer ver sobre batismo? Vamos abrir a palavra, vamos ver o que a palavra diz sobre batismo. Mas aí ele já queria falar de outro vídeo, de outra coisa do sistema religioso e eu falei, vamos ler a palavra do Senhor, né? Vamos ver o que a palavra diz e vamos se ocupar com a palavra, que é um lugar seguro pra gente. E hoje a gente vê um sistema religioso caído, ocupado consigo mesmo e com o erro, né? E nós temos a palavra que é a verdade para nos ocupar. É aquele que tem hoje já a luz da parte do Senhor de que a sua palavra é a autoridade, né, para sua vida, deveria ser, né? Ele não deve mais se ocupar com o mal. Nós somos chamados a se apartar de todo mal, né? Quando nós identificamos um mal, e principalmente do mau testemunho cristão, nós somos chamados a se apartar, não se ocupar mais com ele, né? E isso, quando a gente começa a fazer esse exercício, né, de se apartar do mal, se ocupar com a verdade, a gente começa também a se ocupar com os privilégios a nós revelados. Um privilégio de se ocupar com a verdade. Nós temos sim alerta, né, do que aconteceria, nós estamos vendo acontecer, mas a gente nunca foi chamado a se ocupar com isso. Nós fomos chamados a se apartar. E tristemente a gente vê muitos irmãos, até no nosso meio, irmãos, que se ocupam com esse mal ainda. Se ocupam em julgar esse mal, se ocupam em ver esse mal, né? E às vezes perdem tempo, né? É aquele, né? Aquela frase, né? Ficar roendo o osso e tem o bife do lado, que é a verdade. Então, se nós ocupássemos com o privilégio do bife, em vez de ficar roendo o osso, da vergonha que se ocupou, que se instalou, né, no testemunho cristão, estaria muito mais feliz, muito mais ocupado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a tristeza, né, da gente ver ainda cristãos que não são felizes, são sinceros, porque creram no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não têm ainda não se ocupam com essa verdade a eles revelada. Não se ocupam com a palavra do Senhor. E às vezes estão ocupados ainda com o eu, ainda confiam em si mesmos para algumas coisas, né? E, e não se ocupam com a palavra do Senhor. Não descansam na palavra do Senhor, né? E quando a gente vai para a palavra do Senhor e a gente vê que tristemente seria assim, né? Seria assim, teria o mal ao nosso redor, teria um mau testemunho ao nosso redor, mas nós nunca fomos chamados a se ocupar com esse mal e
e com esse mau testemunho, e sim se apartar dele, né? E isso vai dar lugar para a gente se ocupar com os privilégios a nós revelados na palavra do Senhor. Eu não queria só acrescentar até aqui, irmãos. Boa noite, irmãos. Nós estamos estudando Colossenses nas reuniões de domingo, né? E no capítulo 3, que acho que foi o último que nós estudamos, fala do cristão buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. E no mesmo capítulo, que se alguém perguntar o que é buscar as coisas que são de cima, ele vai falar no final do capítulo, né? Ele vai ensinar os deveres nossos fora, no mundo, na Assembleia e em casa, né? Como nós aprendemos domingo passado. E no versículo 24 de Colossenses, no capítulo 3, 23 e 24 e 25, né? Ele fala: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas que são do alto, é tudo que fizerdes, fazer de todo o coração, porque nós queremos agradar o Senhor, né? Sabendo que receberemos do Senhor o galardão. Então, é um pensamento bem elevado no sentido desse mundo, né? Bem fora desse mundo. É uma vida de um pensamento em que temos uma cabeça no céu, nosso Senhor, e andamos aqui para agradá-lo. E esse privilégio de ter esse sentimento no coração de ser atraído, né, pelo Espírito Santo a agradar a Deus pela fé, porque Ele nos salvou e está agora à destra de Deus, e viver, né, nossos dias com esse pensamento é um privilégio tão elevado, né, tão excelente, sabendo que tudo que fizerdes, tudo, fazei de todo o coração. É algo assim muito grande, né? Fazer de todo o coração porque é para o Senhor. Não é fazer médio, nem chateado, nem não, de todo o coração. Então, é o Espírito que o Espírito Santo nos deu, né? É um pensamento e uma vida que o mundo não pode medir, né? Não pode nos entender. Estamos lendo João, Evangelho de João, João capítulo 1, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, esse é o 3 aqui. Vou ler aqui 1 João 3. Você não consegue colocar para mim aí. 1 João, versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O outro versículo que eu queria ler, primeiro João também, agora no capítulo
Põe no versículo 1, irmão, desse capítulo. Isso, esse mesmo aí. Vede quão grande caridade nos tem conhecido o Pai, nos tem concedido o Pai. Que fossemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não conhece, não nos conhece, porque não conhece a Ele. Eu falei do primeiro, eu pulei o primeiro. O mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, a vida que temos, esse privilégio, né, de sermos atraídos a agradar o nosso Senhor, não é algo que podemos esperar que o mundo vai aplaudir, ou vai ser algo que vai chamar a atenção de alguém, que isso vai ser visto. Não, não vai. O mundo não nos conhece nessa perspectiva de algo tão excelente, né? Tão fora de razão, viver numa perspectiva do céu, fazendo de todo o coração a vontade do Senhor, porque sabemos que temos um grande prêmio, não que façamos pelo prêmio, porque a nossa coroa é Deus. Como eu disse para Abraão, né? Eu sou a sua coroa e o seu grandíssimo galardão. Ele é a nossa coroa. Ele é o nosso galardão. Como ao Senhor fazemos, porque a nossa coroa não é o que iremos receber dele, mas saber que estamos nele e ele está em nós, por meio do seu Espírito, e nos deu esse Espírito para agradá-lo em tudo. Não temos poder, não nos falta poder, né? Pode faltar querer fazer, mas poder não falta. O Espírito que habita em nós nos dá esse desejo com toda a força que ele tem, com todo o amor que ele tem, ele nos dá esse desejo. Se a carne tem nos impedido, não é porque faltou o Espírito Santo. Faltou nós, não dele. É sempre assim. Falta nós, mas nunca falta dele. E aí? Na fala do irmão Getúlio, ele falou de adversidades, e adversidades é uma coisa que o cristão, aí eu não estou generalizando, falo por mim, não consegue assimilar, e muitos cristãos, por um ensinamento equivocado, eles acham que por se achegado a Cristo, não haverá adversidade. E isso me remeteu uns versículos no livro de Ruth. Se o irmão ainda puder compartilhar, vai ser bem rapidinho. Estava folheando no livro de Ruth, diz, capítulo 1, diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Até aqui. Então a gente vai ver as adversidades,
fazem parte da vida do cristão. Nós não podemos cair na cilada do inimigo e ouvir vozes persuasivas, filosofias suaves, dizendo que porque agora o cristão ele crê em Cristo, eles pregam muito por aí um Cristo tabajara, né? Aquele que seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Não, o cristão vai caminhar com problemas. E, creio eu, principalmente, quando passa a crer em Cristo, mais problemas. Porque quando não cria em Cristo, estava indo ali no curso do mundo, com seus tropeços, mas o inimigo deixava bem à vontade. Agora, uma vez que se crê em Cristo, o inimigo vai para cima, vai atacar, não vai ficar feliz, não vai deixar descansado na boa vida. Então, a gente vê que esse homem, no versículo 1, diz que era um homem de Belém de Judá. Não, antes diz assim, houve uma fome, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Terminando o livro de Juízes, não preciso do irmão pôr, vou ler só um versículo, no último versículo de Juízes, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então a coisa estava descambada, cada um fazendo o que queria, e o que é que sucede? Quando começa o livro de Ruth, diz que houve uma fome na terra. O Senhor tem sua disciplina com o seu povo. Está tudo descambado. Cada um fazendo o que queria, que era reto aos seus olhos. Vem uma fome. E esse homem está em Belém. Belém, irmãos, traduzindo lá do hebraico, diz Belém, cidade do pão. Se esse homem estava na cidade do pão e ainda achou dificuldade, era fora da cidade do pão que ele ia achar alimento? Não ia achar mesmo. Não ia achar. O que ele acha são mais dificuldades. Aí se vê que os filhos casam com mulheres moabitas, que não eram para casar com filhas de outra tribo. Já começa ali misturando. Lógico que tem a permissão do Senhor, que entra Ruth aí na história, tem a permissão do Senhor. Mas esse homem sai da cidade do pão. Se houve uma fome e ele na cidade do pão não tinha o alimento, imagine fora. Isso quer dizer que mesmo a gente estando ali no terreno que Cristo nos colocou, vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades. Primeiro que o inimigo não vai deixar os santos de Deus, os cristãos, sossegado. Então, sempre haverá essa dificuldade. Mas quando a gente sai desse terreno, vai achar mais dificuldade. Noemi teve que ficar viúva e sem os filhos. E ela, sim, toma a decisão certa. Toma a decisão certa. Morreu Elimeleque, versículo 3, né? Não, versículo 6. Só adiantar aqui um pouco. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Dando-lhe pão. E o Senhor nos deu esse pão, o pão da vida. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que eu queria trazer é que adversidades sempre vão haver. Mesmo que nós estejamos na cidade do pão, no terreno ali de reunião, vai haver dificuldades. O que não podemos é porque na primeira dificuldade, na primeira fome que der, eu abandonar o meu local, o meu lugar, para ir peregrinar e aventurar alimento em outras pastagens.
Não podemos, porque quando ele estava fora e passou tempo, 10 anos, aí ela ouve dizer que o Senhor visitou e deu pão ao povo. Ela não precisaria, talvez, não sei, não quero entrar nos de talvez ou achismos, mas o certo é que não devemos abandonar a nossa cidade do pão, nosso local que o Cristo nos colocou, nos reuniu pelo seu Espírito Santo para estar buscando alimentos nos fast food da vida que o mundo oferece. Que o mundo oferece um fast food, uma variedade de alimentos. Porém, nenhum alimenta. Tudo à base de lanchinhos, carninhas que não é carne, e por aí vai. Alimentos que não alimentam. Enganam momentaneamente, sacia a fome naquele instante ali. A gente pensa que saciou a fome, mas não demora nada, já está com fome de novo. Porque não é um verdadeiro alimento, não é um alimento orgânico, não é uma coisa saudável. Então, só queria trazer isso, que para a gente estar atento e ciente de que adversidades vão haver, mas não podemos, na primeira adversidade, sair peregrinando e buscando alimentos em outras pastagens, que não aquela que o Senhor nos colocou. Irmãos, boa noite. Eu sempre chego um pouco tarde, né? Mas esses minutinhos finais, os irmãos falaram coisas douradas aí vindo de Deus. Isso é muito importante, né? Esse tema é muito lindo, hein? O privilégio de ser cristão. Muito foi explicado, né? Alguma coisa também eu não alcancei, mas a coisa mais sublime que um coração possa ter é a certeza da vida eterna. E esse privilégio de ser cristão, muitas vezes, as pessoas não aceitam, né? Porque não conhecem. Porque é isso, quem fez por nós foi o Senhor. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa. Nós vemos, só para não demorar muito, falta 2 minutos ainda, nós vemos atletas, cantores, políticos, pessoas que se destacam no mundo da fama, né? Alcançam um status de maravilhoso, né? Assim, para os olhos carnais. Mas logo em seguida, mais tempo, menos tempo, isso acaba, né? Por exemplo, eu vou citar um nome que eu acompanhei muitos anos, né? Eu creio que eu sou o mais velho dos irmãos. O Pelé, ele foi o maior jogador que teve, né? Principalmente no mundo, que falam, né? E ele foi muito famoso, teve um destaque, ganhou lá o seu dinheiro. Então, ele pegou, alcançou assim, um lugar de destaque, um lugar de precioso assim, para o olho humano. E hoje, irmãos, realmente o disco virou, né? Que a vida, a fama, as coisas do homem, as coisas materiais, ela nunca tem um lado só, ela tem 2 lados. Ela pode vir como um brilho, assim, que a pessoa tem um destaque muito grande, e depois vira o outro lado, né? O outro lado é o final de todas as coisas, né? Conforme Deus já determinou para toda a carne, né?
Então, tudo se acaba, irmão, tudo se acaba. A fama, os atletas que ganham medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Eles fazem aquele treino intenso o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, e quando chega na Olimpíada, ele é um medalhista de ouro, e aquela fama, e aquela alegria, mas depois tudo acaba. Depois aquilo se desvanece, aquilo já não existe mais. Ninguém nem lembra, né? Quantos atletas não ganharam medalhas que hoje ninguém nem lembra mais, né? E assim é todas as coisas aqui nesse mundo. É um tema muito maravilhoso esse, o privilégio de ser cristão, porque o cristão ele não precisa ter nenhuma intelectualidade, ele não precisa ser um atleta famoso, ele não precisa ter dinheiro, ele não precisa ter status, né, na sociedade. Sim, aquele que tiver numa condição assim, se crê no Senhor, obviamente ele também vai alcançar a misericórdia. Mas isso aí pertence ao Senhor e não a nós, né? Porque a gente vê que essas pessoas, alguns podem até alcançar pela misericórdia do Senhor, mas muitos não querem saber porque eles se acham assim uma espécie de supremacia humana que ninguém não vai descer daquele pedestal de jeito nenhum, né? Então, para encerrar, irmãos, para não ir muito longe, maravilhoso esse tema, o privilégio de ser cristão. Essa alegria está dentro do nosso coração, do coração de muitos que creem no Senhor, ainda que estão puxando a carroça pesada do sistema religioso, mas tem o Senhor no coração, creio no Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas e de todos aqueles que Ele vai levar, né? Então, eu achei muito lindo essa pregação desse tema aí, foi maravilhoso, e é a prova cabal de que, né, nada nesse mundo supera, ainda que todo o dinheiro, e o irmão estava falando das adversidades, justamente, isso aí, inclusive, está em Eclesiastes, ela vem mesmo, né, que Deus permite que ela venha. E isso aí a gente deve saber que é uma permissão de Deus. E para que nós, cada vez mais, o nosso amor, ou melhor, aquilo que nós, o desejo nosso de estar com o Senhor, cada vez aumente mais, né? Porque nós sofremos aqui, né? Nós sofremos, muita coisa a gente vê, muita dificuldade a gente passa. Então, realmente, é muito maravilhoso isso, né? Mas, sobretudo, nós temos o tema dessa reunião de hoje, dessa live, o privilégio de ser cristão. Não tem coisa melhor, né? E que o Senhor cada vez mais acrescente no nosso coração esse desejo glorioso de estarmos sempre ao lado dele, participarmos de tudo aquilo que ele provê para nós, e assim, essa felicidade, as medalhas de ouro, o dinheiro e a fama do mundo não vai alcançar de jeito nenhum, porque são coisas que, na hora de virar o outro lado, a pessoa morre, a pessoa fica doente, ou a pessoa tem um fim trágico, e o dinheiro fica e todas as coisas ficam, né? Então, muito lindo, eu achei maravilhoso, e que o Senhor permita que nós todos estejamos embaixo de tão maravilhoso tema que Ele mesmo fez com que nós somos privilegiados por ser cristão. Até aqui, irmãos. Irmãos, eu sei que deu o horário, mas eu pediria paciência aos irmãos. Gostaria de encerrar compartilhando, encerrar não, a minha fala, tá? Compartilhando um hino com os irmãos. Eu gostaria de cantar, louvar o hino 1, 2, 3. Sei que o irmão não vai poder pôr aí na tela, mas eu estou com um livrinho aqui, o inário. Peraí que eu vou gravar, peraí que eu vou acionar aqui o gravador. Tá. Vai gravar, irmão? Vou gravar, peraí. Quando estiver pronto, você fala. Tá certo. Um minuto.
É. 1, 2, 3, gravando. Pode louvar o Senhor, irmão. Manancial de todo gozo, és Deus de amor, e fonte sem igual de paz, que em nossos dias brilha em resplendor, de noite conforto nos traz. Brilho em teu céu aberto em fulgor, teus raios gloriosos de paz. Ali iremos ver o Salvador, teu amor por nós é tenaz. Desta terra nossas almas subirão, quando ouvirmos a voz de amor. As alegrias se completarão ao virmos Jesus, o Senhor. Amém. Quase não sai o final. O irmão Reinaldo pode dar graças para a gente encerrar, irmão? Assim. Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu essa graça, esse privilégio de podermos estarmos reunidos nessa ferramenta, falando do amor que tens por nós. Falamos de estar sendo amados o tempo todo, tendo cuidado do privilégio da nossa salvação, de viver para Ti nesse mundo, peregrinos, mas sabendo que somos donos de tudo e logo se manifestará a Tua glória e nós estaremos contigo. Damos graça, Pai, porque enche nosso coração desse consolo, dessa alegria e de podermos termos essa comunhão de amor em que nos alegramos em ouvir nossos irmãos, ouvir as experiências que Teu Espírito Santo colocou em cada vida, as palavras de corações sinceros que Te amam e o Teu Espírito Santo, Pai, faz exalar esse perfume em nosso meio e nos alegra o coração de saber que estamos rodeados desse amor manifestado por nossos irmãos. Tudo que vem de Ti e nos faz viver nesse mundo, olhando para esses privilégios, emocionando espiritualmente, porque temos contigo uma comunhão e também com nossos irmãos e desejamos, Pai, estar sempre perto um dos outros. Estar reunido ao Teu nome é outro privilégio também que nos deste, o qual Tu deposita o Teu conhecimento
em nossa vida, o qual podemos admirar, glorificar e aprender coisas muito excelentes que esse mundo não pode ver. Mas o teu Espírito nos fez ver, viver e se alegrar com as coisas do céu, provando um pouquinho, Pai, daquilo que nos espera. Damos graça por essa noite, em que permitiu recebermos esse presente através de Ti, e guarda-nos num bom sono, meditando no que ouvimos, e que amanhã nos levantemos corajosamente para viver mais um dia de privilégio. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Juvenil, tá por aí. Você estava no Maranhão ontem, já está aí hoje? Eu estou aqui em Sobral. Sobral. Rapaz, o meu medo é encontrar você